A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e é um prazer, uma alegria ter você aqui conosco na nossa escola bíblica especial. Nós estamos caminhando nessa nova série de lições falando sobre o caminho do Pentecostes, Rota 32. E eu acho que você deve saber que hoje, dia 22 de janeiro, né, que é sábado, nós estamos a 2 dias da IAP completar 90 anos. Olha aí, 90 anos sendo direcionada no poder do Espírito Santo. Essa lição de hoje não poderia tratar de outro assunto que não fosse Atos capítulo 2, quando Deus, por meio de Jesus, derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Então essa lição é uma lição muito importante para nós, porque além de tudo ela é comemorativa de 90 anos da promessa, 90 anos de promessa. Eu queria pedir para você, se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu no canal, que você corra, porque segunda-feira vai ter novidade aí com o lançamento da TV. Coisa nova aí no ar que está chegando. Então se inscreva para você ficar por dentro de todas as novidades que estão surgindo, os vários programas que vão ao ar. Vai ser uma programação muito interessante. Bom, pega então a sua Bíblia, pega a sua lição e nós vamos hoje estudar a lição de número 4, que vai falar sobre o dia de Pentecostes. Separa tudo aí e a gente volta depois da vinheta para estudar mais essa lição da Palavra de Deus. Dia de Pentecostes é um marco na história da igreja. Por quê? Porque seguramente é um dos momentos mais marcantes para a vida, para a estrutura daquilo que estava se formando lá atrás como igreja e que hoje tomou essa proporção gigantesca, levando o Evangelho de Cristo. E nós sabemos que nesse dia houve algo especial que aconteceu ali sobre os discípulos de Cristo, e esse algo especial vem acontecendo ao longo da história sobre a vida de muitas pessoas. E eu queria ler para você o capítulo 2, os primeiros 2 versículos do livro de Atos, que é o texto base da nossa lição. E diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e toda a casa na qual estavam assentados se encheu. Viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que a vinda do Espírito Santo, ou melhor, o derramamento do Espírito Santo mudou na nossa vida, mudou na nossa história? O que o derramamento do Espírito Santo mudou na sua vida, mudou na sua história? Esse é o objetivo da nossa lição de hoje, que vai tratar sobre o dia, o momento exato em que Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. E esse momento especial é ainda mais especial, se eu posso me utilizar aqui da redundância, porque nós estamos completando segunda-feira, 90 anos da promessa. E esses 90 anos, eles são muito significativos. Por quê? Porque a igreja da promessa, ela tem como um marco inicial um derramamento do poder do Espírito Santo. Essa igreja começou, ela surgiu com o derramamento do Espírito Santo. Por isso que esse tema é um tema tão forte para nós, tão característico para nós e tão importante para nós. Em um tempo onde a secularização está tomando conta, onde as polarizações elas dividem as nossas atenções, nós precisamos recobrar na nossa consciência
o que é o derramamento do Espírito e o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, olha só, para ajudar a gente nessa lição, lição de número 4, hoje nós temos também 2 convidados especialíssimos aqui também. Eu estou até com dúvida se os irmãos vão conseguir assistir esse vídeo, né? Porque vai estar pesado o vídeo, né? Porque só gente assim de alto grau, né? Gente que nós devemos muito respeito e muita admiração, que é o pastor Manuel Brito. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, é uma alegria mesmo. E assim, o senhor ter aceito o convite, o senhor ter movido aí todos os obstáculos para estar aqui com a gente. Então eu estou muito feliz, espero que esse tempo aqui seja muito abençoador. E o senhor pode dar um recado, falar aí com os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora. Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E que essa paz gloriosa alcance o coração de todos aqueles que nos assistem. Saúdo também ao pastor que está dirigindo esse trabalho e aos demais colegas que aqui estiveram. Desejo que a paz de Jesus Cristo se faça presente. Ele se referiu à data da igreja. Eu gostaria de expressar que eu também sou contemporâneo da igreja. Simplesmente tivemos o conhecimento de nos encontrar 14 anos após, mas todos nós, a igreja e eu, somos do ano de 1932. Então, somos contemporâneos. E por isso, temos trabalhado juntos, temos vivido juntos, temos sido abençoados juntos, a partir quando eu estava com a idade de 14 anos. A partir daí, graças a Deus, eu tenho estado ao lado da igreja. A igreja tem sido uma potência na propagação do Evangelho e o Espírito Santo tem falado de muitas maneiras, poderosamente, na vida das pessoas que desejam conhecer a Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom, também está com a gente o pastor Hermes, né? Que a gente já chama de pastor Hermes diretamente, né? Mas é Hermes Brito, tem que... E nós não somos parentes, né? Embora nós sejamos assim meio parecidos, né? Nós não somos parentes, né? Mas pastor Hermes, é um prazer também. Já tentamos outras vezes, né? Mas graças a Deus dessa vez deu certo. Seja muito bem-vindo também. Graça e paz, pastor Samuel, os demais irmãos, irmãs, amigos que nos ouvem, nos assistem nessa ocasião. É um prazer para a gente realmente participar numa circunstância como essa, né? Bem disse o pastor Samuel. De outras vezes já tentamos, não foi possível, mas tinha que ser exatamente hoje, ao chegar o dia de Pentecostes. É, né? Verdade. E assim, para não me alongar muito nessa primeira participação, ao longo de muitos anos as pessoas me perguntam acerca do meu pai, como ele está, como vai, e aqui hoje vocês têm a prova de que somos dois de fato, e simplesmente quem vê a mim consegue ver o pai também. Prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Muito legal, muito legal. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, você já percebeu aí que hoje nós temos uma caminhada bastante importante aqui. Mas eu não queria continuar sem destacar também que está aqui conosco, dentro do nosso estúdio aqui, o Ruberval. Né? O Ruberval veio acompanhando aqui o pastor Manuel e o pastor Hermes. O Ruberval é, assim, um assíduo assistidor, eu ia falar. Olha que coisa, né? Eu tô olhando aqui porque ele tá aqui, entendeu? Mas você não tá vendo, mas ele tá aqui. Mas também seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Se você quiser depois ver como que é o Ruberval, é só você ir lá no meu Instagram que eu vou botar a foto dele lá, tá bom? Amém. Pastor Hermes, pastor Manuel, hoje nós vamos falar então sobre o Pentecostes. Nós estamos falando sobre o dia em que Jesus derramou por meio do seu Espírito, derramou o Espírito dele sobre toda a carne, usando a linguagem do profeta Joel, né? E eu queria saber, assim, a nossa primeira pergunta da nossa lição, ela fala que o Pentecoste foi um momento de celebração, né? E, coincidentemente, nós estamos comemorando esses 90 anos da Igreja da Promessa, que também é uma igreja marcada por um derramamento do Espírito Santo. Eu queria perguntar para o senhor, assim, o que é esse Pentecoste, esse derramamento do Espírito Santo? Qual é o significado dele
para a vida de uma pessoa, para a vida do crente, o que significa na vida do Senhor, por exemplo, depois de tantos anos no Evangelho? Representa, para mim, e eu acredito que para todos, uma bênção maravilhosa vindo dos céus para benefício de todos nós. O Pentecostes é um acontecimento que se deu 50 dias após a Páscoa. E naquele dia aconteceu de o Espírito Santo descer para falar, para assistir, para alegrar o coração de 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Aliás, Jesus, já ressuscitado, quando com eles andavam para orientá-los, para sustentá-los, ordenou: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E graças a Deus eles ficaram, não sabendo exatamente o que iria acontecer. Que seria esse poder, né? Mas ali, eles confiantes em Deus, como leu o pastor, de repente veio dos céus um som veemente e encheu toda a casa. E o poder de Deus desceu naquelas vidas preciosas. Desceu naqueles que estavam lá no cenáculo, e eles foram cheios do batismo, cheios do Espírito Santo. E à medida que eles falavam, que eles se alegravam, que eles se sentiam felizes e que expressavam a grandiosidade da bênção de Deus, uma multidão foi chegando, foi se aproximando, chegando e vendo aqueles fatos que ali estavam acontecendo. Chamou a atenção de todos, né? Chamou a atenção de todos. Pastor Hermes? Pastor Samuel, é impressionante olhar esse episódio. É emocionante. É emocionante. Nós olhamos no plano visível, compreensível, à luz de Atos dos Apóstolos, mas eu quero, desculpa quem sabe aqui, até ousar, porque é algo que me emociona muito. Pensar no preparativo celestial para essa ocasião. Nós não sabíamos quando isso aconteceria, os céus sabiam. Isso fazia parte do plano de Deus. Isso fazia parte do plano eterno de Deus para a salvação. Uma etapa se desdobra em Cristo Jesus, a segunda etapa é a inauguração da igreja. E a inauguração da igreja, ela está para acontecer. Os homens comissionados abatidos, entristecidos, desencorajados. Não dava para começar nada daquele jeito. Não tinha como. Eles estão escondidos e meio que orando fora do lugar oficial de oração. Então, Deus, que sabe de todas as coisas, preparou o cenário, o palco, e trouxe para aquela ocasião, onde muita gente estaria, todas as nações estariam reunidas naquela cidade. E ele então agrupou as pessoas por uma festa que ao longo de anos ele preparou e convenceu todos da importância dessa festa, da importância de vir para a cidade nesse dia. E aí, nesse dia, os homens estão ali orando, o texto diz que eles estavam assentados. Eu até imagino que, quem sabe, cansado já, e de repente algo extraordinário aconteceu, veio o sorriso nos lábios, alegria, força, vigor, inaugurou a igreja de Cristo Jesus, as pessoas vieram e começaram a se converter. Esse é o Deus maravilhoso. O final do capítulo 2 o Senhor ia acrescentando, né? Porque quando começa o capítulo 2 é 120 meio escondido, né? Quando termina o capítulo 2, o negócio já tomou proporções que até os vizinhos sabem, né? O senhor estava falando aí sobre, o pastor Manuel também usou essa expressão, que é a expressão do texto, né? O de repente, né? De repente. Enquanto você ia falando, eu ia lembrando aqui, né? Eu não tenho muitos anos de vida, tá? Eu só tenho 40, né? Mas assim, é que às vezes eu conto umas histórias que o pessoal fala assim, mas como que você sabe disso, né? Enfim, 40 anos já deu para viver algumas coisas. E enquanto você falava, eu me lembrei de algumas vigílias que era muito assim. E como, assim, a maioria das pessoas sabe que para um adolescente, para uma criança, a vigília é uma luta, né? É uma luta. Você vai animado, você desanima no meio. Mas era um negócio interessante que eu me lembro, pelo menos na minha época de infância, que a vigília vinha, começava animada, aí ela dava aquela esmorecida, aí geralmente tinha um cafezinho no meio que é para dar um ânimo de novo, né?
Mas acontecia um negócio no final, às vezes, num determinado momento, indo para o fim, de uma explosão mesmo do Espírito de Deus, a ponto de as pessoas atravessarem e não perceberem mais o horário, né? Sim. Que é mais ou menos isso, né? Então todo mundo ali tá quieto, tá esmorecendo, já estão meio desanimando, de repente o Espírito Santo de Deus sopra. Perfeito. Né? E não tem como, né? Se o Espírito Santo de Deus sopra, o morto levanta, né? O morto levanta. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Inaugura a igreja. O que é a igreja para aqueles homens? Exatamente. Eles não fazem a menor ideia do que ainda vai acontecer, né? Pastor Manuel, é muito interessante isso, porque quando a gente lê Atos, a gente tem as informações de Atos do capítulo 1 ao capítulo 28, né? Mas eles aqui não têm todas essas informações, né? Então, essa alegria que eles estão vivendo aqui no capítulo 2, eles não sabem. Sim. Mas lá no capítulo 8, no capítulo 7, vai virar perseguição, vai virar morte, né? Isso. E quando chega no capítulo 11, eles não fazem ideia, mas aquilo vai tomar uma proporção que ninguém mais conseguia contar o número desses crentes, né? Perfeito. Mas, pastor, isso está, assim, pelo menos olhando para o texto, está diretamente relacionado com esse derramamento do Espírito Santo? Ah, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O Espírito Santo, nesse episódio, e tentando pensar na realidade da igreja, né? Vamos tentar aqui olhar no melhor da expressão do que é ser uma igreja. Mas a igreja é um potencial de problemas. Sim. E por que a gente é tão unido? Por que a gente se avança? Por causa desta ação interventora direta do Espírito Santo. É de fato ali, para mim, a melhor explicação. É o dia em que os céus proclamam a inauguração da igreja. Da igreja. É quando se deslumbra a nova etapa, o novo processo, e então Deus fala, eu conto com o ser humano agora, mas eu vou habitar, eu vou estar, eu vou fazer lembrar, eu vou interagir. Isso é muito interessante, né? Sim. Isso é muito interessante. Sim. Pode falar, pastor. O que é importante é que as bênçãos de Deus, elas aparecem, elas caem, elas vêm em momentos que nós não esperamos, em momentos que jamais esperamos que ia acontecer. E principalmente, como o senhor também como o senhor citado no caso das vigílias, quando os crentes se encontram, quando os crentes se juntam para louvar a Deus. E nesses encontros, grandiosas bênçãos têm acontecido, através das vigílias, através das orações, e tantas outras coisas acontecem. Eu tenho para mim um exemplo muito grande. Era criança. Aos 14 anos, eu e mais 11 pessoas, das quais pelo menos 10 eram membros de minha família, orando, nós fomos batizados com o Espírito Santo naquele instante. Dia 10 de fevereiro de 1944, aconteceu esse fato. E aí ficamos preocupados. Por que aconteceu isso aí? Ficamos querendo saber o que acontecia. Tínhamos ido para a roça, os meus avós cuidavam de lavoura, de hortelã, e quando chegou mais ou menos às 10 horas, o almoço chegou. E aí teríamos que ir almoçar. Fomos almoçar. E quando o almoço chegou, foram todos convidados para fazer oração, e naquele instante houve como que um estouro. Pá! Línguas e mais línguas, línguas e mais línguas. O fato é que 11 pessoas foram batizadas naquele instante com o Espírito Santo, para a glória de Deus. Glória a Deus. E os vizinhos, e de especial modo os japoneses, que eram donos daquelas terras, eles se achegaram e queriam saber o que estava acontecendo. Eles sabiam que nós éramos crentes, mas não sabiam que essas coisas maravilhosas aconteciam. Eles vieram e ficaram simplesmente, vamos dizer assim, agradecidos, alegres pelo fato de ter acontecido. E de especial modo, porque estávamos em terra deles. Terra deles. A bênção dos céus veio também nessa modalidade, né? Pastor Manuel, me permita assim, ser mais pessoal aqui com o senhor, mas o que foi essa experiência para o senhor? O que foi essa experiência do derramar
esse derramar que a gente chama de revestimento do Espírito Santo para a vida do Senhor. O senhor falou que foram 11 pessoas, e entre essas 11 o senhor estava, né? Como foi para o senhor essa experiência? Olha, foi uma experiência muito grande. Nós tínhamos praticamente, nos chegamos ao Evangelho nessa data, aproximadamente nessa data, e minha família era de muita oração, buscava, havia línguas. Então, eu também sentia aquele desejo, aquela vontade de poder falar em língua como eles falavam. Minha avó jejuava todos os sábados. Nós não sabíamos por quê. Mas depois que aconteceu esse fato, aí ela revelou para todos nós, dizendo que ela tinha feito um voto a Deus de jejuar todos os sábados até que os filhos dela e os netos dela todos fossem batizados com o Espírito Santo. E naquele instante aconteceu uma coisa maravilhosa. Na mesa do almoço. Na hora do almoço. E uma coisa maravilhosa também que ficou, para mim, foi assim uma certeza, uma segurança, uma manutenção da fé em Cristo, porque dificuldades a partir de então vieram muitas dificuldades. Mas eu criei naquele instante que de fato eu havia recebido uma bênção de Deus, cuja bênção era para me dar força, sustentação e, sobretudo, dar-me a oportunidade de, com a minha continuidade de vida crente em Jesus Cristo, alcançar o reino dos céus para o qual Jesus Cristo veio aqui preparar. Glória a Deus. É interessante você ouvir, assim, pastor, eu sou teólogo, eu estudo o texto bíblico, né? Mas você ouvir, eu já ouvi de algumas pessoas, né? Assim, o que foi para você? Qual é essa experiência? Ela se alterna, né? Não é a mesma coisa, não é uma coisa formatada, né? Você percebe como que essa ação sobrenatural do Espírito Santo, ela se encaixa perfeitamente numa necessidade do ser humano, né? Pastor Ernest. Aí você fica provocando. Porque eu brinco sempre com os irmãos lá na igreja onde a gente serve a Cristo, né? Eu sempre digo para eles que duas coisas básicas. Eu tenho uma Bíblia herminiana, que é segundo Hermes mesmo, para tentar explicar essas coisas. E a outra questão que eu sempre digo para eles é que se Jesus, para curar o cego, não tivesse cuspido no chão e feito barro, se eu conseguiria explicar muito fácil muitas coisas. Aliás, se tem uma coisa difícil de explicar, são as curas de Jesus de cego, porque ele tem os 4 padrões de cura, né? Exato. Então, eu penso que é isso. Esse soprar do Espírito que vem de onde quer e para onde quer e leva para algo e lugar que a gente também não sabe. Mas Deus sabe. Ele tem um projeto eterno. Ele está cuidando de todas as coisas e ele desdobra isso na medida, na hora certa, no passo certo, e isso é para que nós, cheios desse poder dele, cumpramos a missão que ele deixou para a gente. Não é? Por isso que eu acho que é diferente mesmo. Ela é diferente porque nós somos diferentes, mas Deus sabe lidar com os diferentes na medida das nossas necessidades e carências. E o Espírito Santo é mestre nisso, né? Então ele vem como um amálgama na igreja. Somos tijolos diferentes, em tamanhos diferentes, e ele é a massa que iguala tudo. Iguala tudo. Legal, gostei da analogia. Eu estava aqui também pensando, assim, que quando a gente pensa nessa questão específica da experiência, né? O senhor falou sobre, assim, vamos colocar entre aspas aqui, porque eu estou parafraseando, né? Existem coisas que a gente não consegue explicar, né? E uma das arrogâncias que todo estudante tem, não só de teologia, mas de qualquer disciplina, você precisa de ver, o rapaz está um semestre em psicologia, ele quer dar palestra para todo mundo, né? A gente chama já ouvi falar que advogados são assim também. Advogado também. Ele já é doido para fazer um processo contra alguém. É a famosa frase do como é que é? Ele nem eu esqueci agora o ditado, então deixa pra lá. Mas enquanto o senhor falava, eu estava pensando aqui, né? Que essa ideia de não explicar, a gente vive uma sociedade, nós vivemos um tempo em que parece que só existe o que pode ser explicado,
né? E isso a gente aprende muito na universidade, a gente aprende muito na faculdade, né? No direito, não, as provas, né? Quais são as provas, quais são as evidências, ou seja, eu preciso de alguma forma provar isso, né? E eu particularmente comecei a fazer um exercício diferente. Eu sou pentecostal e eu gosto de ser pentecostal. Não tenho vergonha nenhuma, sou um pentecostal orgulhoso, né? Se é que cabe, né? Aquele orgulho, um orgulho santo. Mas que é, de fato, a experiência. Né? Uma coisa é a gente estudar o texto, uma coisa é a gente estudar as palavras do texto, uma coisa é a gente estudar, fazer a exegese do texto. Outra coisa é eu chegar para minha mãe, por exemplo, e perguntar: mãe, como é que foi isso? Como que com 9 anos a senhora ouviu Jesus te chamar e a senhora falou em outras... Como foi isso? Porque essa é uma experiência que você acolhe como um fato, né? Mas que você não consegue explicar, porque ela está muito relacionada com algo que Deus faz especificamente. Embora esse poder seja para todos, né? Sim. A maneira de reação, ela é muito específica para cada pessoa, né? Por isso que eu gosto dessa pergunta, assim, como foi para você isso? Me conta essa experiência, porque isso vai somando, né? Vai somando. Eu penso que é isso que a gente vê ali em Atos 2. Com toda a sabedoria divina, nós, seres humanos, e especialmente no português, a gente consegue entender com uma expressão como essa: de repente, foram vistos como que... A gente não consegue entender. Talvez eles também não conseguissem explicar. Eles estão tentando descrever de uma forma que não fique tão estranho para a gente entender, né? Mas eles não ajudaram muito, né? Porque você imagina, né? Línguas como que repartidas, né? Pareciam línguas. Tinha barulho de vento, mas não era vento, né? Parecia fogo, mas não era fogo. Então, assim, é muito interessante você pensar. Espetacular que não pode ser, inclusive, reproduzido, exatamente, né? Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim no meu Instagram perguntando o que eu achava, né? De alguns movimentos que eles ensinam o batismo no Espírito Santo, né? Então, assim, você vai enrolando a língua, vai falando e tal. E, assim, eu fiquei muito tentado a responder, mas eu já estou numa certa idade que eu não respondo tudo mais, né? Mas é interessante isso, porque é um fenômeno tão extraordinário que você tem a tentativa humana de reproduzi-lo. Mas quando a gente olha para o texto, a gente percebe claramente que só um poder sobrenatural poderia ter trazido aquilo a realidade, né? Ter feito aquilo real. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, pastor Manuel. Pois não? O senhor, eu estava falando das vigílias, né? E aí, assim, eu disse que esse programa ia... Não tem jeito, não posso perder essa oportunidade, né, gente? Mas eu queria que o senhor contasse um pouco, assim, que o senhor... A gente está falando sobre o Espírito Santo, sobre línguas estranhas, sobre o batismo, sobre esse derramamento sobrenatural. Mas eu queria saber se o senhor tinha uma história, alguma lembrança, além dessa, da própria vida do senhor, de uma vigília, de algum momento que vocês estavam reunidos e esse de repente, essa realidade que não pode ser marcada na agenda pelo ser humano, Deus soprou. Além dessa que o senhor contou. Anteriormente, nós fazíamos muitas vigílias em diferentes lugares. E o ponto focal de todos era a busca do Espírito Santo. Íamos lá, orávamos, bênçãos maravilhosas recebiam, mas todas as pessoas esperavam que não havia recebido, esperavam receber o Espírito Santo. E orávamos, mas havia determinados instantes que pessoas que ainda não tinham sido batizadas estavam orando e, de repente, foi tomado de um poder extraordinário que praticamente abalou toda a casa. E aí reuniram-se muitas pessoas ao seu redor e foram orando, e à medida que pessoas outras iam chegando, pessoas também iam sendo batizadas com o Espírito Santo, de forma tal que o número que se formava naquele instante, batizados, era um número grande. Eu me lembro, por exemplo, na Mansão Betel. Nós tivemos uma Mansão Betel que ali se desenvolveram muitas vigílias, muitos trabalhos,
e muitas pessoas foram batizadas, dezenas de pessoas por vezes foram batizadas ali. Isso aconteceu. Outros lugares também se faziam quando vigílias eram realizadas em diversos lugares e a gente ia no caminhão batendo aqui por ali. Em cima do caminhão? Sim. Em cima do caminhão? Não. Íamos no caminhão, no barro, né? No barro. E quando chegamos lá no local, íamos orar, buscar a presença de Deus, buscando. Muitas vezes passava-se o tempo e nada. Todo mundo buscando. E nada acontecia. Mas, já próximo ao final, de repente, Deus mandava poder, mandava fogo. Mandava fogo e incendiava a casa. Uma vigília que muitas vezes, um trabalho que estava previsto encerrar às 5 horas da manhã, ia até às 8 horas, 9 horas, e Deus realizando trabalhos maravilhosos. Só não continuava mais, porque os pastores, gente, olha, paremos. Sempre o pastor, né? Sempre o pastor. O senhor está contando, eu me lembro de muitos momentos desses que participei quando era criança, e era interessante a volta, né? Porque a volta, esse é o assunto, né? Sim. Gente, você viu o que foi isso? E, pastor Hermes, será que isso também coincide com essa ideia de Pentecoste como perplexidade, né? Essa palavra perplexidade para esse fenômeno? Pastor Samuel e demais irmãos aqui, é muito interessante pensar nessa ideia. Todo o movimento de Deus parece que provoca realmente isso na gente, que a gente não sabe explicar e vai chamar de perplexidade. Olhando para a lição, essa foi uma palavra que me chamou muito a atenção, porque me conforta muito o coração pensar nesse episódio e nos episódios atuais do derramamento do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, de pessoas batizadas no Espírito Santo, com essa perplexidade. Você volta da vigília, você não sabe explicar. Mas você quer de novo. Era para estar cansado, era para estar extenuado, mas não, está renovada a esperança, a alegria, vamos de novo. Você não foi, vem comigo, vamos lá. Você precisa ver o que está acontecendo. Precisa ver que é algo maravilhoso e tal. E isso é um movimento divino, realmente, de agregar as pessoas e de proporcionar maior comunhão. Mas a resposta humana é: nossa. É perplexa. e essa palavra perplexa, esse fenômeno, né, da perplexidade, ele parece também abrir um caminho para o testemunho, né? Porque você precisa explicar de alguma forma, né? Eu vou citar aqui 2 episódios aleatórios aqui. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava orando assim, aconteceu isso. O que o senhor acha? Eu falei: eu não acho nada. Esse negócio que você viveu aí está para além da minha tentativa de explicação. Mas já vivi outras experiências no sentido do seguinte: eu tenho plena convicção sobre alguma coisa. Um exemplo. Porque a gente tem esse hábito, né, de ter plenas convicções de um Deus, em cima de um Deus que causa perplexidade. Ou seja, sim, nós vamos sempre ficar perplexos, né? Sim. E aí, eu estava falando sobre um fenômeno desse, assim, espiritual e tal, e eu dizendo: não acredito, isso aqui não é assim e tal. Como todo bom teólogo, a gente gosta de uma explicação. E aí, um dia, eu estava com um amigo sincero, era uma pessoa sincera com Deus, uma pessoa honesta, e aconteceu com ele. E a primeira reação foi perplexidade, né? Falei assim: meu Deus, que é isso aqui? Será que ele sabe o que está acontecendo? A segunda foi: o que foi isso que aconteceu? E, cara, eu não sei explicar. Mas foi assim. Aí você pensa assim: olha, talvez eu até não acredite nisso. Mas como que eu posso contrariar a experiência de alguém sincero? De alguém que está me contando, está testemunhando algo sincero. Que eu digo assim: olha, não vivi. E ele diz: mas eu vivi. E eu testifico que é verdade. E a gente vê muito isso em Atos, né? Sim. Assim, ó, isso que vocês estão contando é mentira. Não é mentira. Então a gente vai matar vocês, pode matar, porque o que a gente viveu não tem como ser tirado, né? Tem como. Como que foi assim, pastor Manuel? Uma parte que eu vejo também foi o acontecido na descida do Espírito Santo, ou seja, quando veio aquele som veemente e impetuoso, altamente importante. Ora, naquele instante,
reuniu-se grande número de pessoas. Muita gente reuniu-se ali. O Espírito Santo estava direcionado naturalmente para todos quantos estavam, direcionado para aqueles que foram batizados e direcionado também para os outros que estavam assistindo, aqueles que vinham chegando. E esses que vinham chegando, muitos deles, a Bíblia conta que existiam 17 representantes, 17 nações ali assistindo, etc. Muitos das pessoas que vieram para assistir, eles ouviram na sua própria língua os apóstolos falarem e eles ficaram assustados, ficaram temerosos. Mas como pode ser isso? Eles que são... Ele passou a descrever quem eram eles, mas como pode ser isso? Agora, se a gente analisando o fato, como é que pode ser? Ora, Deus mandou a sua mensagem para todos, para todos. E aí, o que se entende? É que Deus mandou para aqueles corações que não estavam entendendo, né? que passaram a entender na língua deles, provavelmente dúvidas haviam nos seus corações. E para tirar essas dúvidas, o próprio Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, falou-lhes na língua em que eles eram nascidos, para eles compreender. E aí sim, aí eles puderam compreender plenamente que era Deus, que eram ações de Deus agindo nas suas vidas, né? Uhum. E para louvor, para a glória, ao final de tudo, no decorrer de todo o trabalho, no final, a gente vai ver o resultado. Então ali a gente tem uma ação dupla, né? O Espírito Santo batizando, outras línguas, e ao mesmo tempo aqueles outros estão interpretando essas línguas, né? Há dois fenômenos acontecendo, porque o texto, inclusive, o texto fala que eles ouviam as grandezas de Deus, né? As grandezas do Senhor, ou seja, foi um fenômeno extremamente evangelístico ali, né? Extremamente dado dado por Deus, para convencê-los, certo? Dado por Deus. Nossa. Não é que os apóstolos estivessem falando, eles diretamente falando, né, na língua deles. Primeiramente, eram muitos, né? E também as pessoas assistentes também eram muitos. O que acontece é que em meio àquilo, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, tocou-lhes na sua mente, tocou-lhes no seu coração. Fenômeno espiritual mesmo, né? Para que eles entendessem que ali era uma realização direta de Deus. Não tinha que duvidar. Naturalmente, não era só falar no hebraico, não era só falar no hebraico, mas também na língua deles, para eles demonstrarem, para eles perceberem que tantas coisas mais para o benefício dele, para o reconhecimento da grandeza de Deus, Deus poderia fazer naquele instante. Pastor Hermes? Isso é fantástico, porque se nós reunirmos hoje, Pastor Samuel, com toda a tecnologia que temos, mesmo de construções, edificações, nós reunirmos 120 pessoas no ambiente. E essas 120 pessoas começarem a falar alto, quem estiver do lado de fora não entende absolutamente nada. Vai dizer, tem uma bagunça. Parece briga, parece briga, né? E eles entenderam, cada um entendia como se todos falassem a sua na própria língua. Então, essa é uma prova cabal da intervenção divina agora para salvar. Agora para iniciar a expansão dessa igreja. E é interessante essa ideia de, né, a língua é como, entendiam como, né? Ou seja, gente, é mais ou menos isso aqui, mas a gente não consegue descrever com precisão o que foi que o Espírito Santo fez naquele dia, né? Muito legal. E essa inauguração da igreja ela é fantástica, porque ali é um movimento que ele já começa agregando e expandindo, Porque as pessoas não moravam ali, voltam para suas casas perplexas. Sim. Aconteceu um negócio lá com a gente. É a volta da vigília. O negócio está pegando aqui. E aí você vai ver a igreja se expandindo com esse pessoal que volta para casa. Graças a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, você está acompanhando a nossa lição. Hoje estamos na lição de número 4
Estamos falando sobre o derramamento do Espírito lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Mas você vê isso acontecendo em todo o Novo Testamento. E assim como eu me referi aqui ao pastor Manuel, né, perguntando a experiência dele, eu tenho certeza que você também vivenciou, conhece pessoas que vivenciaram essa experiência do derramamento do Espírito. Mas nós estamos chegando ao final da nossa lição. E aí, eu queria que a gente, nesse final, temos 2 pastores aqui, são 2 palavras pastorais, assim, né? E aí, dentro dessas 2 palavras, eu queria que o pastor Manuel falasse, né, para os nossos irmãos, irmãs, aqueles que estão nos assistindo, do porquê buscar esse poder do Espírito Santo, de como se motivar a buscar esse Espírito Santo. O senhor contando a história aqui, e eu comecei a pensar aqui na minha cabeça, né? Aquela pergunta que aquela irmã perguntou para mim uma vez na igreja: pastor, por que as coisas não acontecem e tal? Eu acho que o senhor respondeu essa pergunta hoje para mim. Porque eu acho que tem a ver com essa busca, com esse compromisso, né? A avó do senhor jejuava para que o senhor... Eu e mais todos da família. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Você tem jejuado pelo seu filho? Você tem jejuado por sua filha? Pelos seus netos? Para que eles não só recebam o poder do Espírito Santo, mas que eles conheçam Jesus, amem Jesus? Isso aqui é uma intencionalidade muito grande, né? Não é só, eu não quero isso só para mim, eu quero que essa experiência se propague, né? Que ela chegue a outras pessoas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso irmão, irmã, aquele conselho mesmo, pastor, sabe aquele momento que o pastor segura o microfone, dá uma ajeitada no paletó e os irmãos falam assim: hoje o pastor vai bater. Sabe? Por que nós devemos buscar esse Espírito? Olha, irmãos, nós devemos buscar o Espírito Santo porque o Espírito Santo é a pessoa de Deus que nos orienta, nos ajuda, ordena o nosso viver e nos dá força para tudo. E se nós buscarmos mais a Ele, com mais afinco, naturalmente Ele estará presente e assistindo ao nosso ser. Também, um outro fato, quando nós buscamos, naturalmente não ficaremos despercebidos. Nós receberemos. Batei, batei e achar-se-vos-á. Buscai, buscai e achar-se-vos-á. Então nós temos que pedir. E uma das maneiras que nos leva a receber o batismo com o Espírito Santo é buscar, orar, esperar, confiar em Deus e orar sempre e ter um propósito na vida, de que Deus lhe vai batizar. Faça um propósito na sua vida e você sentirá na realidade quanto é agradável Deus vir na sua vida e realizar uma obra maravilhosa, uma obra inexpressível para nós, porém de um valor altamente grande. Haverá na sua vida uma edificação que você mesmo não vai compreender como essa edificação se dá, mas Deus, Ele promove na sua vida para que você possa também ser um portador da palavra de Deus aqui e ali. Há uma outra coisa importante, é que quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você mantém-se firme na palavra de Deus, na hora que os problemas vêm, eles vêm com toda a força, mas também você tem a força divina para lhe dar sustentação, para que você possa resistir àquela força do mal que está lhe vindo, que está aparecendo. Você enfrenta, porque você tem o poder de Deus na sua vida. E o Espírito Santo corrobora para que você seja realmente eficaz diante da bênção de Deus. Amém. Glória a Deus, pastor. Bom, pastor Manuel falou sobre o porquê dessa busca, como fazer essa busca. Pastor Hermes, agora a busca foi alcançada. O Espírito Santo foi derramado, está batizado no Espírito Santo. Mas a gente sabe que isso exige um novo testemunho. Como que é? Eu queria que o senhor desse uma palavra, melhor dizendo, pastoral para essa pessoa, batizada no Espírito Santo, ou que está buscando o Espírito Santo, para que ela
cumpra essa missão de maneira extraordinária. Pastor Samuel, eu penso que é um privilégio, de novo, que a gente não consegue narrar, que a gente não consegue especificar esse privilégio, o privilégio de pertencer à Igreja de Cristo Jesus. A igreja não é um organismo humano, ela não é uma organização humana. A igreja não são pessoas. A igreja é um projeto de Deus, ou melhor dizendo, faz parte do projeto eterno de Deus para a salvação da humanidade. E ter sido escolhido para participar dela e agraciado com o batismo no Espírito Santo é privilégio de Deus para as nossas vidas. Isso não nos faz arrogantes, isso não nos faz melhor que ninguém, absolutamente, mas nos permite perceber a responsabilidade que Deus deposita ao confiar em nós. E então a gente se dispõe a servir mais, a gente se dispõe a ajudar mais, a cooperar mais, e sabe que agora nós representamos autenticamente esse Deus que habita no nosso coração, e é esse Deus que a gente quer divulgar, quer fazê-lo conhecido. Me encanta no texto de Atos, de Atos 2, o versículo 36, quando Pedro, convencido, para mim é o ápice da pregação dele, quando ele diz que aprove a Deus. Olha só, Deus então resolveu fazer desse jeito, fazer esse Jesus que acabava de ser morto, transformá-lo em Messias e Senhor. É Ele quem manda em tudo agora, e é Ele quem manda na nossa vida também, e nós somos servos dele. E é um privilégio, então, servi-lo nesse caminho glorioso. Eu faria uma advertência para esse tempo de polarização, para esse tempo de coisas tão difíceis, de discussões de opinião. Eu recomendaria algo que a gente vive, percebe, pare, preste bem atenção, pare de falar mal da Igreja de Cristo Jesus. É algo divino e glorioso que Ele concebeu desde antes da fundação dos tempos, para que a gente andasse por ela, sendo santificados em santificação, para o dia glorioso do encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Amém. Pastor Hermes, você pode orar para a gente? Querido Pai Celestial, com alegria, Senhor, que nós nos dirigimos a Ti agora, ao final dessa nossa conversa, desse nosso estudo glorioso em torno da Tua Palavra. Só a Tua Palavra nos justifica a existência, a comunhão, a unidade e a luta por um propósito, Senhor. Nós amamos a Cristo Jesus, nós amamos a Igreja, porque é por meio dela que o Senhor tem nos mostrado o caminho da salvação. Ajuda-nos, ó Deus bendito, para que a gente consiga, por Tua misericórdia e graça, viver essa realidade da Palavra de Deus, sempre em torno dela, nos encantarmos, nos maravilharmos, nos sentirmos perplexos, renovando as nossas esperanças, a nossa confiança, o nosso pacto com Cristo Jesus, a certeza de que a gente vai para os céus, ó Deus, a despeito das adversidades, das lutas, que venham eles, que venham elas. Nós temos o Espírito Santo no nosso coração, o ajudador, o auxiliador, e com isso, resignados, confiantes, nós palmilhamos o caminho de Cristo Jesus nessa terra, até o dia glorioso desse encontro maravilhoso, ó Deus Pai. Oramos assim, para o louvor da Tua glória e com perdão pelos nossos pecados. Amém, amém. Pastor Hermes, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui, por esse tempo. Pastor Manuel, que privilégio. Isso aqui vai entrar para a história, pastor. Para a história. O senhor está na segunda geração. Eu falei a mesma coisa com o pastor Genésio. Está na segunda geração dos pastores da promessa. Pastor Hermes está na geração aí. Eu estou lá pela 20ª. Aí eu estou entre os mais novos. Então, assim, é um privilégio muito grande para a gente conversar com pessoas que trilharam uma caminhada que, às vezes, não é a mesma caminhada nossa, nas dificuldades, nas responsabilidades, né?
Então é um privilégio. Que Jesus abençoe muito a vida do senhor. Muito O obrigado. senhor é uma preciosidade e que o senhor conserve o senhor até a volta de Cristo Jesus e que a gente se encontre lá no céu, a gente conta uns causos, também umas histórias. Querendo Deus. Amém, Deus amém. quiser. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim da nossa lição. Como você viu, hoje nós conversamos bastante sobre Atos, capítulo 2, sobre esse derramamento do Espírito. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, ande com pessoas cheias do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. E testemunhe Jesus nesse mundo. Olha só, semana que vem estamos aqui de volta com mais um estudo da nossa lição bíblica. Não se esqueça que segunda-feira tem live de aniversário da nossa igreja, 90 anos. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.